Olá pessoal, vamos dar sequência então ao que eu falei no primeiro vídeo de teste. Então nós vamos começar a falar sobre as questões dos fundamentos do comportamento em grupo, certo? Primeiro, precisamos ver que há várias classificações, podemos dizer assim, dos conceitos de grupo. Mas podemos destacar dois dos mais importantes, né? Até mesmo porque a gente sofre influência constante dessas duas classificações, né? Podemos, entre outras coisas, temos grupos de trabalho, enfim, mas gostaria de destacar os dois tipos de grupo que nós temos, que são os grupos formais e os grupos informais, né? E por que é importante, então, fazer essa classificação? Nós podemos entender até mesmo dentro de uma sala de aula, né? É comum a gente faz sempre a pergunta, o grupo aqui da sala de aula é um grupo formal ou um grupo informal? Parece que é uma pergunta simples, mas normalmente há muita dúvida, né, dos alunos em responderem a sua classificação, sendo grupo formal ou informal. E como é que podemos então fazer essa classificação? Se a turma, né, de uma sala de aula é um grupo formal ou informal? Ou seja, como responder isso? Na verdade, são as duas classificações, né? Podemos dizer que uma sala de aula ela é um grupo formal, porque existe a sua formalidade da instituição. Todos os alunos possuem um número de matrícula, possuem uma sala denominada, né, isso, em que naquele horário dada uma determinada aula por um determinado professor, né? E o grupo informal é aquela organização, né, que se faz dentro da sala de aula. Podemos entender que é o que nós chamamos, na verdade, das panelinhas, né? Eu costumo dizer sempre também o seguinte, que nós não escolhemos, na verdade, com quem nós vamos estudar, né? Vamos fazer o curso. Você faz o vestibular e você não sabe quem está fazendo o vestibular junto com você, né? Pelo seu azar ou pela sua sorte, vocês caem na mesma sala. Mas dentro da sala de aula, você escolhe com quem você quer sentar do seu lado, ok? Então aí nós podemos definir aí o que seria grupo formal e o grupo informal, ok? E por que isso é importante? É importante porque essa classificação, essa denominação, ela é vista dentro das organizações, né? E precisamos entender essa classificação de grupo formal e informal dentro da organização para também compreendermos o desempenho dessa organização, né? Toda organização, se o indivíduo ele é formalizado, ou seja, né, ele tem um vínculo empregatício, um carteiro e tudo mais, ele está formalizado, é claro. Mas nós sabemos também que dentro das organizações, o que já nós sabemos mesmo, que é os grupos informais. E aí precisamos destacar a importância desse grupo informal dentro das organizações, porque a depender de como ela é organizada, ela é conduzida pelos seus indivíduos informais, ela pode contribuir com o desempenho da organização ou pode prejudicar. Daí a importância de nós termos uma boa relação institucional, né? Termos indivíduos do corpo, organização, da direção, gerência e tudo mais, que se relacione com os demais indivíduos organizados nesses grupos informais, né? Podemos entender que esses grupos informais eles são muito fortes, tá? Pronto. Então esse é um primeiro ponto que a gente poderia trazer aqui, essa classificação de grupos informais e informais que nós sabemos, mas nós precisamos visualizar melhor como é que isso se dá e a sua importância, ok? Outra questão que precisamos levar em consideração também é o que leva os indivíduos a se organizarem, tá? Então, a primeira coisa que precisamos destacar aí é que nós, como seres humanos, somos seres sociáveis, né? A prova disso é esse momento que nós estamos vivendo, de Covid-19. Então, uma das medidas que está sendo tomada é a restrição social dos indivíduos para que esse vírus não se alastre. E aí a gente já vê algumas consequências entre nós, né? Fala-se muito da questão econômica, claro, mas também de questões psicológicas, porque você se imagina aí ficar preso 15, 20, 30 dias, sabe lá quanto tempo.
Então, a falta de contato social, né, é muito prejudicial. Então, um dos primeiros pontos que nós precisamos entender é que o indivíduo ele é um ser social e precisamos levar isso também para dentro das organizações. Agora, como levar isso para dentro das organizações? Outro ponto que precisamos destacar também aí é a questão da segurança. Então, quando nós estamos juntos, nós nos sentimos mais seguros, tá? Somos mais fortes, nos achamos, podemos nem ser tão fortes assim, mas quando estamos em grupos, nos sentimos mais fortes. Outro ponto que precisa ser destacado também é a questão do status, né? Então, fazer parte desse determinado do grupo ou de outro determinado grupo, isso eleva a nossa status, a nossa autoestima, que é um outro ponto também importante. Então, quando eu sou aceito por um grupo, a minha autoestima ela se eleva. Quando eu não sou aceito por determinados tipos de grupo, a minha autoestima, né, não se eleva, a minha autoestima fica baixa, na verdade. Sobretudo quando eu tenho um grupo social que tem uma representação social, tem um status, e eu desejo participar desse grupo, não sou aceito, minha autoestima naturalmente fica baixa. E quando eu sou aceito por esse grupo, naturalmente a nossa autoestima se eleva. Então essas características podem ser analisadas também das organizações. Nós vemos isso, né? Quando o indivíduo que é inserido novo, né, dentro de uma nova organização, ele não é aceito muito bem pelos demais que já estão ali há mais tempo, ou vem como ameaça ou de uma forma diferente. Podemos ver isso também dentro da sala de aula, quando chega um aluno que ele é irregular, né, e às vezes ele não consegue interagir muito bem com essa turma, né, ou pelo contrário, né, tem mais facilidade. Mas enfim, o que é comum a gente ver também é quando o aluno é irregular, ele entra numa turma e ele tem dificuldade de acesso. Isso às vezes leva até o indivíduo a desistir do curso e tudo mais. Então precisa desse acolhimento. Então essa é a mesma perspectiva que a gente faz dentro das organizações. Então, revisando, né? Quais são os fatores que levam, né, ou melhor dizendo, o indivíduo a fazer parte de grupos, pela sua própria natureza, pela sua sensação de segurança, pelo status, pela sua autoestima e pela sua facilidade de alcançar objetivos, ok? Logo estarei mandando mais um vídeo da sequência do conteúdo.